Marco Aurélio Júnior, boa tarde, meu amigo, tudo bom? Boa tarde, Rodrigo, tudo certinho? É um nome bonito, né? Marco Aurélio Júnior, né? É um nome que sonoro já foi feito para o jornalismo, né? Nacional, eu diria. A gente corta ali o sobrenome no meio, né? Fica Marco Aurélio Júnior, fica mais sonoro. Qual que é o né? sobrenome? É da Silva, Marco Aurélio da Silva Júnior. Mesmo nome do meu pai, né? Prestigiando os da Silva, né? Contigo, Marquinho, conta tudo aí de esporte, começando com a copinha, né? Exatamente, Rodrigo. Vamos lá então, começamos o esporte com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente, mais duas equipes catarinenses deram um adeus à competição. O Marcílio Dias e o Barra não passaram da segunda fase e voltaram para casa mais cedo. O Barra enfrentou o Ibrachina de São Paulo. A equipe paulista abriu o placar no primeiro tempo e foi do zagueiro João Marcelo contra. Aí, numa falha da defesa catarinense, PH aproveitou e ampliou para os paulistas. Fim de papo. Ibrachina classificado 2, Barra eliminado 0. O Marcílio Dias enfrentou a forte equipe do Grêmio. Os gaúchos marcaram no início da segunda etapa. Iago apareceu livre na área para cabecear e garantir a vitória. Marcílio Dias eliminado 0, Grêmio classificado 1. Falha do goleiro ali, mas o Marcílio Dias fez um grande jogo. O Marcílio Dias que sofreu esse gol após ter ficado com um jogador a menos no finalzinho da primeira etapa. E hoje, inclusive, o Criciúma entra em campo pela terceira fase da Copinha. O único catarinense ainda na Copinha, hoje às 3 horas da tarde, enfrenta o Mirassol. Na primeira fase, os dois se enfrentaram, 2-0 para o Tigre. Esperamos que se repita então essa vitória para mais um time catarinense, para que o único catarinense que ainda está na Copinha deste ano possa seguir e quem sabe ser o segundo catarinense campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos torcer para o nosso representante. E agora vamos falar do Paulistão, que começa amanhã e você acompanha aqui na Record. O atual campeão Palmeiras anunciou o novo patrocinador master para as próximas temporadas. E quem traz as informações é a repórter Duda Gonçalves. Às vésperas da estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras anunciou o novo patrocinador master para 2025. O clube vai receber R$100 milhões por ano. O contrato assinado vale por 3 temporadas. O evento no Allianz Parque reuniu conselheiros, vários ex-dirigentes e, claro, a atual presidente Leila Pereira. Ela falou sobre as negociações com Andréas Pereira e também sobre a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. Nós temos interesse sim nesse atleta. Eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade, mas não depende só do Palmeiras. Mas estamos na luta. A Abel tem contrato conosco até dezembro de 25, então nesse ponto não tem novidades, mas é um desejo que eu tenho, sabe? Vou conversar com ele ainda, mas não acho que seja o momento. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa nesta quarta-feira às 9h30 da noite com transmissão exclusiva da Record em televisão aberta. O time comandado por Abel Ferreira vai atrás do inédito tetracampeonato estadual. E é isso aí, amanhã você acompanha aqui na Record às 9h35 da noite, então Palmeiras e Portuguesa, Nova Portuguesa SAF ao Paulistão aqui na tela da Record. E no mercado da bola agora catarinense temos novidades no Brusque. O quadricolor anunciou o atacante de 24 anos de idade, Guilherme Pira, que na última temporada estava no futebol iraniano. No currículo ele tem passagens pelo São Caetano, Inter de Limeira, Manaus, Ponte Preta, Operário do Paraná e também o Nacional de Portugal. Ele também já vestiu a camisa do Corinthians, do América Mineiro e do Sport durante a categoria de base. O vínculo com o Brusque é até o final da Série C em novembro. E ontem falamos sobre a confusão no setor da torcida visitante no jogo entre Joinville e Figueirense que aconteceu no último sábado e o Jack se posicionou em nota oficial. Vamos mostrar aí a imagem da nota oficial do Joinville diante dos fatos relatados em súmula ocorrido nas arquibancadas no intervalo da partida de sábado contra o Figueirense na Arena Joinville. Eles falaram sobre uma diligência realizada pelo próprio Jack, pelo próprio Joinville, ao longo do dia de ontem, no caso, constatando, segundo o Joinville, que o conflito não teve participação de sua torcida. O Jack ainda lamentou o desenrolar dos fatos e ainda afirmou que, caso necessário, vai tomar as providências cabíveis para demonstrar que não se envolveu nem contribuiu para o episódio. Bom, contrariando a versão, o relatório da própria Polícia Militar.
E o Figueirense também se posicionou sobre a confusão. Aqui são duas imagens, começando pela primeira, em face aos lamentáveis episódios de violência ocorridos na Arena Joinville. O Figueirense então se pronunciou, primeiro repudiando os torcedores da equipe adversária, então o Figueirense repudiando os torcedores do Joinville, que segundo a Polícia Militar foram quem começaram essa confusão. Inclusive aqui eles afirmam, que de acordo com os relatos de muitos torcedores alvinegros de um policial militar que testemunhou os fatos, conforme a súmula do jogo, tentaram invadir o espaço destinado aos torcedores visitantes, algo infelizmente recorrente na Arena Joinville, principalmente contra times da capital. Aqui o Figueirense citando o caso do ano passado, um jogo Brusque e Avaí, que a torcida do Joinville, segundo a Polícia Militar, num jogo em que o Brusque era mandante na Arena Joinville, invadiu o gramado e partiu para cima da torcida do Avaí. Então o próprio Figueirense citando um caso que o rival também estava envolvido. O Figueirense ainda lamentou todo e qualquer episódio de violência nos estádios, em especial repudiando a agressão a idosos, mulheres e crianças neste evento, que viajaram com um só objetivo, se divertir com o esporte e torcer pelo seu time do coração. Aqui o Figueirense já está citando uma parte que até ontem citamos sobre a Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, sobre a forma que a Polícia Militar reagiu. E aí a parte do Figueirense comentando sobre isso, e ainda o Figueirense se colocou à disposição das entidades e do próprio Joinville para contribuir com ações que deixem a operação de jogo o mais seguro possível. Importante os posicionamentos das duas equipes e sempre lembrando, a paz no futebol deve reinar e a paz deve ser o principal, porque o futebol é uma grande festa. E hoje temos mais um episódio da série Esquadrões do Passado. Vamos relembrar histórias de grandes times que deixaram de existir ou perderam destaque no cenário atual. Agora é a vez de ir para o Alto Vale do Itajaí, aqui na nossa região, o Atlético de Ibirama, que fez história no início dos anos 2000 ao ser 2 vezes vice-campeão catarinense. Uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. Tranquila, ordeira, que há 20 anos respirou, pulsou, parou por causa do futebol. – 17 de abril de 2005, final do Campeonato Estadual. Estádio da Baixada lotado, bombando, torcida com a confiança em alta. O gol de Wagner Carioca, no entanto, foi um baque. Foi um jogo marcante, infelizmente foi essa derrota. Teve outros momentos da história com vitórias, que a gente pode relembrar também. Mas o que não me sai da memória é aquela bola entrando bem devagarinho e aquele 1-0 para o Criciúma. Aquilo lá realmente marcou muito a história do Atlético. Em 2004, com um regulamento diferente, sem final, o título também bateu na trave. Ficou com o Figueirense. Márcio foi titular nos 2 vices. Lamentou as derrotas na época, é verdade. Contudo, o goleiro entende que mesmo sem a taça, o Atlético construiu algo muito maior que vai além dos gramados. Fizemos histórias e não só fora de campo, Aqui também foi criado grupos, Aí grupos de amigos, muitos até hoje se falam, outros mais distante, Mas lembrando também sempre quando pode, temos o grupo ali do WhatsApp ali, de sempre tá se falando, então acho que valeu a pena. Não há como dissociar a imagem de Mauro Ovelha com o Atlético, com Ibirama. Sentimento de gratidão, até em relação a tudo que aconteceu no passado, como iniciando como atleta em 2001, chegando ao acesso, depois 2004, 2005, que foram todos os melhores momentos do Atlético, Os 2 vice-campeonatos. Muitas vezes a gente fala com os amigos, não entendo muito, porque a gente mora aqui, mas se ficar um pouco de tempo eles vão entender que é realmente um lugar muito bom de morar e aí você é muito bem acolhido. Nada disso seria possível não fosse a figura do fundador, do presidente, do empresário que dá nome ao estádio aqui na Baixada. O maior entusiasta do Clube Atlético Hermann Aichinger. O prefeito de Ibirama por 2 vezes. O suplente de senador da República, Genésio Aires Marchetti. É um orgulho, tanto da parte familiar quanto da parte ibiramense também,
é uma situação bastante agradável quando a gente vê, porque a gente só ouve coisas boas, né? A gente só ouve coisas boas. Não foi um período muito bom, né? E claro, era um sonho dele. Conversava com ele diariamente, praticamente, ia na casa dele final de semana, nos encontrávamos aos domingos aqui para traçar alguns projetos e realmente foi algo que apareceu na minha vida de uma maneira muito boa, uma pessoa que só deu exemplo na vida dele como profissional, como político, como desportista. Joel é o homem de confiança da família, da empresa, conviveu com o seu Aires, convive com o Fábio. Por isso mesmo, sabe separar bem as coisas, a ponto de entender que os tempos são outros. A gente tem um projeto de 5 anos, né, um projeto robusto, um projeto bem solidificado de planejamento e gestão, e nós instituímos a Sociedade Anônima do Futebol. O Atlético hoje tem uma SAF própria. Obviamente que necessita de investimentos para poder dar sequência. Enquanto esse dia não chega, as atenções se concentram no projeto social Meninos da Baixada. São 160 crianças de 6 a 18 anos que representam Ibirama em eventos da FESPORT e o Atlético nas competições da Federação. O menino, ele chega aqui, ele não paga inscrição, não paga mensalidade, ele ganha uniforme, se precisar da chuteira, ele ganha a chuteira, o goleiro ganha a luva. E já formamos, desde 2018 até hoje, alguns meninos que estão aí no futebol profissional por Santa Catarina. É um trabalho social, na verdade, mas que também produz atletas para o futebol profissional. Isso aí é um sonho de infância, né? Você trabalha a vida toda. Desde lá de pequeno, de garoto, aquele sonho de jogar profissionalmente, né? Você joga, tem sua carreira no profissional, você encerra sua carreira e você não para definitivo com o futebol. Apesar de nunca ter sido campeão da Série A, o Atlético foi protagonista no futebol catarinense. Mexeu com a rotina de Ibirama, fez história e deixou saudades. Muita saudade, muita saudade. Esperamos no futuro próximo a gente possa ver essa casa cheia aqui de novo, que é maravilhoso. Nós tomamos uma decisão, só faremos futebol profissional com garantia de investimento, né, e perpetuidade. Eu não posso responder apenas por mim, porque, como eu falei, nós somos em 6 acionistas, né? Com certeza, se for para um dia voltar, que volte forte, mas em condição de ficar muito tempo no futebol profissional. Atlético, Atlético, nosso eterno campeão. Atlético, Atlético, é todo seu meu coração. Atlético, Atlético, nosso eterno campeão. Atlético, Atlético, é todo seu meu coração. Legal, Atlético de Ibirama, Clube Atlético Hermann Aichinger, como eles dizem, e o time que a torcida é bastante apaixonada. Cheguei a ver jogo lá, eu lembro de ver Atlético de Ibirama e Figueirense, Atlético de Ibirama e Joinville, fui ver uma vez também, era perto, eu gostava de futebol, meu pai me levava, era muito bacana. O estádio é legal, o Metropolitano teve lá como casa, muito legal vermos aí um pouco da história do Atlético de Ibirama e teremos ainda os times aqui de Blumenau na série, né, Rodrigo? Bateu saudade, né, de ver o nosso Atlético de Ibirama em campo aí. Marquinhos, até amanhã? Até amanhã, forte abraço. Junto.